Imagine um cenário celestial, grandioso e esplendoroso, onde cada detalhe brilha com uma luz que parece vir de um poder eterno. Diante do trono de Deus, ergue-se um grupo misterioso e imponente, os 24 anciãos. Eles não são como os anjos que servem ao redor do trono com reverência. Não, esses anciãos são diferentes, e seu papel é especial, indicando algo profundo sobre a jornada dos fiéis e a honra concedida aos que mantêm a justiça e a fé em Deus. Cada um dos anciãos veste-se de branco, uma vestimenta que não é apenas um tecido, mas um símbolo da pureza e da vitória. O branco, brilhando de forma quase sobrenatural, fala de uma justiça que foi provada, um testemunho vivo de que aqueles que permanecem firmes até o fim são purificados e dignos diante de Deus. Esses trajes não são comuns. São roupas que representam uma história vivida, de lutas vencidas, pecados perdoados e um coração renovado. E na cabeça de cada ancião há uma coroa reluzente, símbolo de autoridade espiritual e recompensa pela fidelidade. Não é uma coroa dada ao acaso, mas um sinal de honra e respeito, representando o triunfo da fé sobre o mundo, um símbolo visível da autoridade que receberam. Eles ocupam um lugar especial, um lugar de honra e proximidade com o trono celestial. Estão lá, diante do próprio Deus, e seu olhar é sereno, mas profundo, como se cada um carregasse em si a sabedoria dos tempos. Suas coroas brilham sob a luz divina, cada raio refletindo a história de uma vida transformada e rendida ao Criador. E essa posição que ocupam ao redor do trono revela que esses anciãos foram elevados a um estado de glória, diferentes de todos os outros seres celestiais, pois representam simbolicamente o povo fiel, os crentes que perseveraram e que agora compartilham de uma autoridade dada pelo próprio Deus. Esses 24 anciãos estão ali como testemunhas eternas do que significa pertencer ao reino celestial e receber a recompensa da justiça. A presença deles não é apenas uma honra, mas um prenúncio do que espera os fiéis, uma comunhão especial, uma intimidade com o Criador que transcende qualquer compreensão humana. Eles nos revelam que há um propósito e uma promessa para aqueles que se mantêm firmes. Imagine a visão espantosa que se desdobra diante dos olhos de Ezequiel, um profeta escolhido para testemunhar um dos mistérios mais profundos do céu. Ele vê algo que desafia qualquer entendimento comum, algo tão estranho e impressionante que só pode ter origem divina. Ali, ao lado dos querubins, aqueles poderosos seres angelicais que guardam a presença de Deus, surgem as ofanins, conhecidas também como as rodas. Mas não são rodas comuns. Elas são extraordinárias, cercadas por olhos por todos os lados, brilhando com uma luz que reflete a profundidade da sabedoria e do poder de Deus. Essas rodas parecem mover-se com uma liberdade que desafia qualquer regra do mundo físico. Cada uma está conectada aos querubins, movendo-se ao seu lado, como se formassem um só corpo, uma só unidade. Mas a sincronia é tão perfeita, tão coordenada, que não é difícil imaginar que estão agindo sob uma mente muito maior, uma mente que vê e sabe tudo. Quando os querubins avançam, as rodas os acompanham com agilidade, sem jamais hesitar ou perder o ritmo. E quando eles param, as rodas também param, em uma sintonia impecável. Os olhos espalhados pelas rodas não são decorativos, eles têm um propósito poderoso. São como símbolos visíveis da onisciência de Deus, que tudo vê e tudo conhece. Cada olhar reflete o conhecimento que o próprio Deus possui de toda a criação, de cada detalhe, cada pensamento, cada mistério que existe e que já existiu. É uma visão que nos lembra que nada está oculto aos olhos dele. Esses olhos são como sentinelas eternas, capazes de olhar em todas as direções ao mesmo tempo, penetrando o visível e o invisível, observando os segredos mais profundos e os mistérios mais distantes. E no movimento das rodas vemos também o poder de Deus em ação.
A presença delas ao lado dos querubins manifesta o próprio Deus em movimento. Elas se deslocam como se respondessem a um comando invisível, a uma ordem sagrada que apenas seres celestiais podem ouvir e entender. As ofanins se movem sem limites de espaço ou direção, mostrando que a presença divina não está confinada ou limitada. Ela está em todos os lugares, ao mesmo tempo. E mais do que isso, essas rodas que acompanham os querubins nos revelam que Deus está sempre perto, sempre acompanhando, sempre vigilante. A visão das ofanins é um lembrete poderoso de que o céu é mais vasto do que podemos imaginar e que a presença de Deus abrange todo o cosmos. E assim como essas rodas, que estão sempre atentas e prontas para seguir a vontade divina, nós também somos chamados a buscar a presença de Deus, a olhar para Ele e a nos mover segundo o seu comando. Imagine a vastidão das terras onde Jó vivia, um lugar onde o céu parecia se estender infinitamente sobre montanhas e vales, onde rios corriam largos e profundos. Nesse cenário grandioso, surge uma criatura tão impressionante que seu simples nome carrega um peso de mistério e poder: o Bemote. Mencionado no livro de Jó, o Bemote não é um animal comum. Sua imensa força e majestade são uma lembrança viva da grandeza da criação de Deus, uma criatura que desafia a compreensão humana, tanto em sua imensidão quanto em seu papel no equilíbrio do mundo natural. O Behemoth é descrito como uma besta gigantesca, cujas pernas são tão sólidas quanto colunas de ferro. Seu corpo é uma fortaleza de músculos, e cada movimento demonstra a força que possui. Quando ele pisa no chão, o solo treme debaixo de seu peso, e onde quer que vá, as plantas são esmagadas sob seus pés gigantescos. Seu poder é incontestável, e sua presença impõe respeito a qualquer criatura que se aproxime. Alguns acreditam que essa criatura possa ser semelhante ao hipopótamo, com sua enorme boca e corpo robusto, ou até mesmo ao elefante, com sua postura altiva e imponente. Mas, independentemente da comparação, o Behemoth é uma representação viva da imensa diversidade e do poder da criação de Deus. Ele habita à beira dos grandes rios, aproveitando a abundância de água e vegetação. Imagine uma tarde tranquila, o sol refletindo nas águas cristalinas quando de repente o Behemoth surge, movendo-se com uma força calma, mas irresistível. Seu corpo, apesar de colossal, se move com uma graça que contrasta com sua aparência. Ele se alimenta da vegetação ao redor dos rios, dobrando as árvores e mastigando os galhos com facilidade, sem se preocupar com nada ao seu redor. Ninguém ousa perturbá-lo, pois o poder que emana dessa criatura faz com que até os predadores mais ferozes recuem. O Behemoth não é apenas um símbolo de poder bruto, mas também uma lembrança de que, por mais imenso e poderoso que seja, ele está sob o controle do Criador. Deus o fez assim, com um propósito, para mostrar aos homens que a criação vai além do entendimento humano. O poder do Behemoth não é algo que possa ser domado ou controlado pelos homens, e isso é um lembrete da soberania de Deus sobre tudo o que existe. O Behemoth se move sem preocupações, porque sabe que seu lugar no mundo é garantido pelo Criador. Suas costas são como colinas de músculos, e seus olhos vigiam calmamente o que está ao seu redor. Mesmo nas águas profundas dos rios, onde os humanos jamais poderiam nadar sem medo, o Behemoth se sente em casa, como se aquelas correntes fossem criadas especialmente para ele. Ele mergulha e se refresca, sua respiração profunda ecoando pelas margens. A criação foi feita para suportar sua imensa presença, e ele se move nela como um rei em seu reino, sem medo ou insegurança. O próprio Jó, ao ouvir sobre o Behemoth, deve ter sentido um calafrio ao perceber que esse animal é apenas uma pequena fração do poder criativo de Deus. E ao lado desse gigante, o ser humano, frágil e pequeno, só pode contemplar com humildade o trabalho das mãos divinas. O Behemoth, essa criatura de poder incomparável, é uma prova viva de que,
Enquanto o homem luta para entender o universo, há forças maiores em ação, forças que estão além de sua capacidade de controle. E assim como o Behemoth, há muito mais na criação divina que nos desafia a olhar para o alto e nos lembrar de quão pequenos somos diante da grandeza do Criador. Visualize o vasto oceano, onde o vento sopra e as ondas se erguem como montanhas líquidas, cobrindo o horizonte com sua força inabalável. No meio dessas águas profundas e misteriosas, há um ser lendário, um verdadeiro colosso dos mares, conhecido como Leviatã. Este não é apenas um peixe ou criatura marinha comum, mas uma força temida, mencionada nas Escrituras como um monstro marinho, quase como um dragão que se esconde nas sombras das águas. Seu poder é tanto que apenas a sua presença nas profundezas já faz qualquer navegante pensar 2 vezes antes de se aventurar por aquelas águas. O Leviatã representa o poder que o homem não consegue controlar. Ele é o símbolo vivo da soberania de Deus sobre tudo o que existe. Suas escamas são como uma armadura impenetrável, que nenhuma lança humana poderia atravessar. As Escrituras dizem que sua pele é tão dura quanto ferro, como se fosse feita de bronze, resistente e fria, uma barreira impenetrável para qualquer criatura que ousasse se aproximar. E quando ele emerge das águas, seu corpo gigantesco reflete a luz do sol, formando um brilho sinistro que assusta até os mais corajosos. Sua aparência é assustadora e ao mesmo tempo fascinante, como se ele fosse uma obra-prima da criação de Deus, um ser feito para lembrar ao mundo que existem forças que o homem nunca será capaz de domar. Ele abre a sua boca, revelando fileiras de dentes afiados, tão afiados quanto lâminas recém-afiadas. Quando ele solta um rugido ou um sopro, é como se o próprio mar tremesse em resposta, com ondas violentas que batem nas rochas e ecoam nas encostas distantes. Esse rugido é uma prova do seu poder, um som que invade as águas e os céus, fazendo com que tudo ao redor fique em silêncio, como se toda a criação respeitasse a presença desse gigante. Para qualquer criatura que viva no mar, o Leviatã é o soberano absoluto, um rei intocável que reina nas profundezas, e sua força é uma expressão direta do poder criador e incontrolável de Deus. Visualize um pescador ao longe, observando as águas agitadas, vendo o vulto do Leviatã se mover como uma sombra imensa debaixo das ondas. Ele sabe que jamais poderia vencer esse ser, que o poder humano é insignificante diante de uma criatura feita pelas próprias mãos de Deus. E essa visão, mesmo assustadora, é também um lembrete da soberania de Deus sobre todas as criaturas, um aviso de que Ele é o único que controla o incontrolável. Mas o Leviatã não é apenas um ser de poder físico. Ele carrega consigo o simbolismo de tudo aquilo que o homem não consegue entender: o desconhecido, o inexplicável, a parte da criação que permanece envolta em mistério e temor. E Deus, ao criar esse monstro do mar, nos mostra que há coisas no mundo que nunca caberão completamente na mente humana, coisas que estão além do controle, do alcance e da compreensão. O Leviatã é uma obra-prima, um ser que Deus formou para que a criação soubesse que ele está acima de tudo e que há forças e criaturas que existem apenas para lembrar a humanidade da majestade do Criador. E enquanto ele se move nas profundezas, como uma sombra entre as ondas, ele nos convida a refletir sobre o poder imensurável de Deus, o único capaz de criar e de governar sobre tudo o que existe, nas águas, na terra e em todos os céus. Diante de nós está uma das cenas mais marcantes e misteriosas das Escrituras: a imagem dos querubins, guardiões poderosos e majestosos. Esses seres celestiais foram colocados pelo próprio Deus como protetores do jardim do Éden, após a queda do homem. Suas presenças simbolizam algo profundo e extraordinário: a pureza e a justiça do Criador, a santidade que não pode ser violada pelo pecado humano. Eles representam o limite entre o homem, marcado pelo erro,
e a divindade perfeita e intocável. Os querubins não são apenas figuras ornamentais. Eles estão ali, à entrada do jardim, com uma autoridade inquestionável. Suas figuras, muitas vezes descritas como possuindo asas imponentes, são o símbolo visível do poder de Deus. Essas asas, quando abertas, criam uma barreira quase tangível, como um muro invisível que impede qualquer tentativa humana de retornar ao Éden, o paraíso perdido. E entre essas asas está a própria chama da espada que Deus colocou em movimento, um fogo eterno que brilha intensamente, dançando e rodopiando, impossível de atravessar. Esses seres imponentes foram também representados no Santo dos Santos, no tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão. Lá, eles eram esculpidos sobre a Arca da Aliança, onde o próprio Deus se manifestava entre as asas estendidas dos querubins. Este Santo dos Santos era um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e mesmo assim, com extrema reverência e temor. Os querubins, nesse contexto, simbolizam a santidade de Deus e a separação necessária entre o humano e o divino. Para o homem comum, esses querubins representam o que ele não pode mais acessar, a intimidade direta com Deus perdida no momento em que o pecado entrou no mundo. A presença deles no Éden e depois no tabernáculo é uma lembrança constante de que a pureza e a justiça de Deus são absolutas e inabaláveis. Não há espaço para contaminação diante do trono celestial, e os querubins estão ali para garantir essa pureza, como sentinelas sagrados. Sua presença não só impede a entrada dos homens no Éden, mas também faz com que toda a criação se lembre da santidade de Deus. Eles estão ali, como testemunhas vivas, um lembrete do que foi perdido e do que só pode ser restaurado pela própria vontade divina. Os querubins, com suas asas erguidas e sua postura firme, são um convite para refletir sobre a pureza e o caráter incorruptível de Deus, enquanto mantém seu posto, eternos e inabaláveis, protegendo o que é mais sagrado. Diante de nós, surge uma visão gloriosa e assustadora ao mesmo tempo. Os serafins, seres ardentes que habitam nas profundezas da glória divina. Imagine uma cena em que o profeta Isaías, tomado por uma visão celestial, vê o próprio trono de Deus e, ao redor dele, esses seres flamejantes, os serafins. Com suas formas radiantes e suas vozes poderosas, os serafins ministram continuamente diante do Criador, proclamando em um coro eterno: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esses seres não são como anjos comuns. A palavra serafim significa ardentes ou incandescentes, como se fossem feitos do próprio fogo que purifica e ilumina. E eles realmente parecem estar em chamas, como tochas vivas que irradiam a glória de Deus, uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. Suas asas, 6 ao todo, refletem seu compromisso com o serviço ao Criador. 2 cobrem seu rosto, em um ato de reverência diante da santidade insuportável de Deus. 2 cobrem seus pés, sinal de humildade perante aquele que é perfeito. E com as outras 2, eles voam, prontos para servir ao menor desejo do Altíssimo. O ar ao redor dos serafins é preenchido com uma sensação de pura reverência e respeito, e até mesmo as colunas do templo, onde essa visão acontece, estremecem ao som de suas vozes. Eles estão em perfeita harmonia, como se cada palavra que pronunciam estivesse carregada de uma profundidade espiritual que atravessa todas as esferas da existência. Os serafins não apenas falam, mas suas palavras são quase como fogo que purifica tudo ao seu redor, proclamando a santidade de Deus com um fervor que jamais diminui. Isaías, ao presenciar essa cena, sente-se pequeno e impuro diante desses seres, e então algo inesperado acontece. Um dos serafins voa até o altar e pega uma brasa ardente com uma tenaz, trazendo-a até Isaías. Com um toque na boca do profeta, ele declara: A tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado.
Esse ato, realizado com a mesma intensidade e devoção com que os serafins louvam a Deus, não é apenas uma purificação para Isaías. É um símbolo do poder de Deus para redimir, limpar e transformar. Os serafins representam essa purificação, que só pode vir do próprio trono de Deus. Eles são os mensageiros de uma santidade que vai além de qualquer compreensão humana. E enquanto eles continuam a proclamar a glória de Deus, em uma adoração constante e fervorosa, fica claro que estão ali para lembrar toda a criação de que, diante do Criador, tudo deve ser purificado. Eles não descansam, não vacilam, e seu cântico ecoa eternamente, preenchendo os céus com o som de uma verdade incontestável. Deus é santo, 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 e sua glória é ilimitada. É noite no Egito. Uma noite silenciosa e densa, como se todo o ar estivesse carregado de uma expectativa terrível. A escuridão é profunda, mas naquela noite em especial, não se trata de uma noite qualquer. A última praga anunciada por Moisés se aproxima, e com ela, um visitante sombrio e inevitável, o anjo da morte, enviado como o agente do julgamento divino. Ele não é um mensageiro de paz, ou um portador de boas novas, mas sim o símbolo do julgamento, o instrumento da ira de Deus contra aqueles que resistiram ao seu poder e oprimiram seu povo. Naquela noite, o anjo da morte não deixa de seguir a ordem clara e precisa do Criador. Ele passa pela cidade em um silêncio mortal, e em cada casa que não possui o sangue do Cordeiro nas portas, ele cumpre o seu propósito. Ali, onde o sangue não marca a passagem, ele entra. Em sua presença, a vida se extingue num único instante, sem demora, sem possibilidade de escapar. O silêncio que ele deixa para trás é absoluto, uma sombra de tristeza que se espalha por todo o Egito. E enquanto ele se move, casa após casa, ninguém consegue vê-lo, mas sua presença é sentida como uma força invisível e implacável. Ele não precisa anunciar sua chegada. A marca de sua passagem é clara, e seu toque é inconfundível. Sua missão é de justiça, uma justiça que traz dor, mas que também liberta o povo oprimido de Israel. Ele é o executor de um plano divino, um aviso final e incontestável do poder de Deus. Aqueles que desobedeceram e mantiveram o povo de Deus sob jugo pesado, sentem agora o peso do julgamento em suas próprias casas. Enquanto os israelitas, seguros em suas casas marcadas pelo sangue do Cordeiro, permanecem em silêncio reverente, o Egito inteiro começa a ser envolvido por um lamento indescritível. Clamores de dor e desespero ecoam pelos palácios e pelos bairros, atingindo do mais humilde servo ao poderoso faraó. Ninguém escapa do julgamento. Todos entendem naquele momento que essa não é uma praga comum. Essa é a mão de Deus, que enviou o anjo da morte para cumprir o que fora profetizado. Esse anjo não se afasta de seu propósito nem por um instante. Sua presença é tão certa quanto o amanhecer, um lembrete de que nada pode deter o que Deus ordena. Em um mundo invisível aos olhos humanos, há forças que se movem nas sombras, constantemente tentando desviar a humanidade do caminho de Deus. São os demônios, seres espirituais que se afastaram da luz e agora caminham nas trevas. Diferente dos anjos de Deus, que promovem paz e justiça, esses seres sombrios têm uma única missão: distorcer e destruir a imagem de Deus que existe em cada ser humano. Eles são ardilosos, astutos e persistentes, conhecedores das fraquezas e vulnerabilidades humanas, sempre à espreita para atacar e desviar o coração do propósito para o qual foi criado. Esses demônios não aparecem com a força ou o poder imponente dos anjos, mas com algo muito mais perigoso: a sedução e a mentira. Eles sussurram palavras enganosas, plantando dúvidas e alimentando o medo, tentando apagar qualquer vestígio de fé. Para muitos, a ação deles é quase imperceptível, mas seus efeitos podem ser devastadores, minando o espírito e enfraquecendo a conexão com o Criador.
Eles se infiltram nas áreas mais sensíveis da vida, muitas vezes atacando quando a pessoa está em seus momentos mais frágeis e vulneráveis. Na tentativa de distorcer o bem, esses seres atuam promovendo o mal de forma insidiosa. Eles inflamam a inveja, despertam a ira e alimentam o orgulho. São mestres em semear confusão e discórdia, tentando de todas as formas fazer com que o ser humano perca de vista a imagem de Deus refletida em sua própria vida. Eles sabem que o homem foi criado para a glória de Deus e, por isso, tentam de todas as maneiras apagar esse reflexo. Ainda assim, apesar de sua aparente força, os demônios não têm o poder absoluto. Eles agem nos limites que lhes são permitidos e tremem diante da autoridade de Deus. Mesmo que busquem afastar o cristão de seu caminho, há uma proteção divina que resiste a esses ataques, uma armadura espiritual que é fortalecida pela oração, pela fé e pela obediência à palavra de Deus. Esses seres, embora persistentes, estão sempre cientes de que, no fim, seu poder é limitado e que não podem apagar a luz que Deus colocou na alma de cada um que se volta para Ele. Cada tentativa deles de desviar o cristão do seu propósito é, no final, uma lembrança da importância da vigilância e da confiança em Deus, que concede forças para resistir e seguir adiante, mesmo em meio às tentações e enganos que os demônios incessantemente tentam semear. Em um tempo antigo, quando Abraão ainda caminhava pelos caminhos do deserto, surge uma figura cercada de mistério e reverência, um homem chamado Melquisedeque. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, um título que raramente era ouvido, mas que trazia consigo uma autoridade espiritual grandiosa. Melquisedeque aparece quase como se viesse do nada, sem linhagem, sem genealogia conhecida, uma presença enigmática e poderosa. Ele é, ao mesmo tempo, rei de Salém, que significa paz, e sacerdote, um governante e um intercessor. O encontro entre Abraão e Melquisedeque ocorre após uma grande vitória do patriarca sobre reis inimigos que haviam saqueado Sodoma e levado seu sobrinho Ló como prisioneiro. Abraão, guiado por sua coragem e fé, lidera seus homens para resgatar Ló e retomar o que fora tomado. É então, ao retornar vitorioso, que ele é recebido por Melquisedeque. Este sacerdote misterioso traz consigo pão e vinho, um gesto de acolhimento e celebração, mas também de algo muito maior, algo que Abraão compreende em seu coração. Ao estender o pão e o vinho, Melquisedeque não faz um gesto comum, mas algo simbólico, algo que carrega uma paz profunda, uma bênção que vai além do simples alimento. Ele abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo, aquele que criou os céus e a terra, proclamando a vitória do patriarca como um sinal da presença e do favor divino. As palavras de Melquisedeque são de uma autoridade que Abraão imediatamente reconhece, e sem hesitar, ele oferece ao sacerdote uma parte de tudo que conquistou, o dízimo de seus despojos, uma expressão de respeito e submissão ao poder espiritual que vê em Melquisedeque. Séculos depois, esse momento é trazido à lembrança novamente, agora nas páginas do Novo Testamento, onde Melquisedeque é mencionado como uma figura comparada ao próprio Cristo. Assim como Melquisedeque não teve princípio de dias nem fim de vida registrado, assim também Cristo, o sacerdote eterno, é visto como aquele que existe fora do tempo, intercedendo para sempre por aqueles que se aproximam de Deus. O gesto de Melquisedeque ao oferecer pão e vinho antecipa o sacrifício de Cristo, aquele que oferece a verdadeira paz e redenção. A presença de Melquisedeque em uma terra marcada pela violência e pela disputa de poder traz um contraste profundo. Ele representa a paz, um tipo de liderança e autoridade que não se baseia na força ou na conquista, mas em algo eterno, algo que transcende. Em tempos anteriores à criação do mundo como o conhecemos, antes que a terra fosse formada, havia uma ordem celestial onde anjos, seres de luz e glória, serviam ao lado de Deus em plena harmonia e obediência. Entre esses anjos,
Um deles se destacava por sua beleza e esplendor incomparáveis. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Ele era mais do que um simples anjo. Era um querubim exaltado, colocado em posição de destaque, próximo ao trono de Deus, adornado com uma beleza única e uma sabedoria além dos outros. Lúcifer possuía uma glória que era quase indescritível, refletindo a luz de Deus em seu ser. Mas, com o passar do tempo, algo começou a mudar dentro dele. O brilho que ele refletia o fez contemplar sua própria grandeza, e o orgulho foi crescendo em seu coração. Ele começou a desejar não apenas ser próximo de Deus, mas ser como Deus, desejando a glória e a adoração que pertenciam apenas ao Criador. Um pensamento ousado surgiu em sua mente. Subirei ao céu. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei como o Altíssimo. Essa rebelião começou em seu íntimo, uma semente de orgulho que crescia e se transformava em um desejo perigoso. Lúcifer passou a ver-se como digno de adoração, desejando para si um poder que nunca lhe pertenceria. Esse desejo de exaltar-se acima de Deus foi o princípio de sua queda. A rebelião, que ele mantinha em segredo, finalmente transbordou, e ele tentou persuadir outros anjos a se unirem a ele em seu propósito. Muitos o seguiram, seduzidos por sua beleza e astúcia, formando um exército de anjos caídos. Porém, nada no céu permanece oculto diante de Deus, e a rebelião de Lúcifer foi confrontada. A justiça divina foi decretada, e Lúcifer, o portador da luz, agora havia se tornado o príncipe das trevas. Em um ato de julgamento, ele e seus seguidores foram expulsos do céu, lançados para longe da glória de Deus, caindo para sempre em um reino de trevas. Lúcifer, que um dia fora o anjo mais glorioso, agora era o adversário, o enganador, conhecido como Satanás. Sua expulsão do céu não apagou seu ódio, nem diminuiu seu desejo de usurpar o plano de Deus. Desde então, Lúcifer assumiu seu papel de oposição, lançando-se em uma guerra espiritual, buscando desviar a criação de Deus, especialmente a humanidade, de seu propósito divino. A presença de Lúcifer no mundo se tornou uma constante batalha entre luz e trevas, uma tentativa incessante de distorcer e destruir tudo o que reflete a imagem de Deus. Ele sabe que o tempo é limitado, mas, em sua rebeldia, persiste na missão de desviar os homens e mulheres de sua conexão com o Criador, buscando sempre corromper a obra perfeita de Deus. O orgulho que o fez cair agora o torna implacável, determinado a fazer da humanidade o campo de batalha em que tenta desesperadamente desafiar o poder de Deus. A história de Lúcifer nos lembra do perigo do orgulho e da rebelião contra Deus. Um anjo de luz que, ao tentar se elevar acima do Criador, foi lançado às trevas, transformando-se no maior opositor da humanidade. Esse relato não é apenas uma história de queda, mas também um alerta. Precisamos estar vigilantes contra tudo o que possa nos afastar da vontade de Deus e de seu propósito para nossas vidas. Se você quer continuar explorando mais histórias profundas e impactantes como essa, que nos revelam as verdades espirituais e os mistérios da Bíblia, inscreva-se no canal. Aqui, vamos juntos mergulhar em cada detalhe, cada símbolo e cada lição que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. Não perca nenhum conteúdo e ative as notificações para estar sempre conectado com essas poderosas narrativas.